No mais profundo dos 9 infernos, o lugar onde apenas os demônios mais poderosos ousam habitar, ocorre uma batalha interminável. Ali, demônio contra demônio, disputam para decidir quem é o mais forte, até que ele finalmente surge. A cena corta. Todos os demônios estão de joelhos diante de uma figura sombria e imponente. O rei demônio, Balak, um demônio de alta posição, o saúda reverentemente e o chama de Lorde. Em tom ansioso, pergunta-lhe como ele pretende partir dali, já que alcançou tudo o que poderia no inferno. Um silêncio toma conta do lugar até que o rei demônio quebra a tensão com um olhar intenso e diz: autoridade do predador. Balak, soando frio, sabe exatamente o que isso significa. Essa habilidade permite ao rei absorver os poderes e a própria essência de qualquer demônio que ele toque. A autoridade é tão esmagadora que já foi o fim dos 7 arquiduques do inferno. Balak pensa consigo mesmo: ele realmente é o pináculo de todos os demônios. Momentos depois, vemos os demônios tremendo de medo, temendo serem devorados. O rei, com uma expressão cansada, rompe o silêncio e murmura: perdi 10.000 anos neste lugar que nunca muda. Dia após dia, só massacre após massacre. Já chega. Descobrimos, então, que o rei demônio se chama Kangol. Balak, em um gesto de lealdade, lhe oferece algo especial. Com voz trêmula, ele diz que preparou um presente, que talvez não esteja à altura dos padrões de Kangol, mas que simboliza a devoção de seus subordinados. Balak revela um presente: a cabeça de Focalor, líder da maior facção dos arquiduques. Mas Kangol, com nojo e desprezo, joga o presente fora. Não quero algo assim nem em 10.000 anos. Prefiro um bom ensopado de quinte. Os demônios, em pânico, ajoelham-se. Balak lamenta que são incapazes de satisfazer o paladar do rei demônio. Kangol suspira e murmura que se ao menos houvesse alguém ali que o agradasse. Nesse momento, surge uma figura sedutora, Lilith, a rainha súcubo, conhecida como a mais bela criatura do inferno. Ela se aproxima de Kangol e o provoca, dizendo que entregar-lhe o coração deveria ser suficiente. Kangol, porém, recua, exasperado. A súcubo, famosa por drenar a energia dos homens, é, na verdade, terrivelmente feia. Ele a repele, admitindo que não suporta mais aquilo. Na verdade, ela faz até Balak parecer fofinho. E enquanto ele reflete, pensa que a aparência pode não ser tudo no amor, mas aquilo já era extremo demais. Determinado, Kangol anuncia que precisa retornar à Terra. Balak e Lilith, desesperados, tentam persuadi-lo, mas ele mantém a firmeza que sustentou por 10.000 anos. Todas as preparações estavam concluídas, e após derrotar Baal, o último dos arquiduques, sua vontade de deixar o inferno é maior do que nunca. Levantando-se de seu trono sombrio, Kangol declara que chegou a hora de receber a recompensa por seus 10.000 anos de tormento. Ele ordena que Balak prepare o ritual. Balak hesita, mas sob o olhar feroz de Kangol, cede e se desculpa, prometendo que providenciará aquilo imediatamente. Gritando, Balak instrui que tragam o equipamento dos 7 arquiduques. O mago negro Amon, com um olhar sombrio, começa a conjurar um feitiço poderoso. Momentos depois, ele avisa que todas as preparações estão concluídas. Com tristeza, Lilith e Balak observam Kangol remover sua armadura enquanto caminha em direção ao altar. Amon explica que, ao canalizar sua enorme energia demoníaca no equipamento dos 7 arquiduques e distorcer o espaço-tempo, Kangol poderá abrir uma fenda dimensional. Satisfeito, Kangol ordena o início do ritual. Ele pensa que finalmente poderá voltar para casa, e libera o imenso núcleo de energia demoníaca acumulado ao longo de 10.000 anos. A aura esmagadora emana dele, fazendo Amon se arrepiar de êxtase ao observar tamanha força. As estátuas ao redor começam a se mover, reunindo-se em torno de Kangol. Todas as 7 peças do equipamento dos arquiduques estão em perfeita sincronia. Diante de Kangol, um portal se abre lentamente. Em silêncio, ele reflete que, mesmo retornando, sua família, amigos e a pessoa que ama não estarão mais lá. Mas, se for diferente do inferno, qualquer coisa já é melhor. Lilith, em prantos, implora para que ele não os deixe, mas Kangol apenas manda que pare de chorar, pensando que a situação é constrangedora. Lilith grita que quer ir junto com ele, mas Kangol, claramente incomodado, simplesmente salta no portal, deixando para trás os companheiros infernais com um sorriso e um último gesto de desprezo. Não foi um prazer conhecê-los, ele pensa, aliviado. Não nos veremos nunca mais. Enquanto atravessa o portal, Kangol reflete sobre os 10.000 anos no inferno. Ele não deseja mudar o passado, nem tem um grande futuro em mente, basta que o destino final se pareça com a terra que conhecia. Quando finalmente atravessa, Kangol abre os olhos em um mundo desconhecido. Sorrindo,
Ele acredita que está de volta à Terra, mas logo percebe algo estranho. Uma janela do sistema aparece diante dele, informando que o sistema Gaia de defesa dimensional foi ativado, detectando o núcleo da fenda. Confuso, Kangol tenta entender o que está acontecendo, mas mais janelas aparecem, alertando que seu poder ultrapassa os limites. O sistema Gaia, sobrecarregado, entra em pane, ativando os mecanismos de defesa em todas as dimensões. Raios começam a envolvê-lo, e ele é tomado por uma dor intensa. Outra janela do sistema surge, indicando falha na tentativa de eliminar completamente o núcleo da fenda. Em seu lugar, um selo restrito é ativado. Kangol, em meio à dor, murmura para que o destino não abuse de sua sorte. Subitamente, ele desmaia, e quando recobra a consciência, encontra-se em uma floresta. Olhando ao redor, questiona, ainda desnorteado, será que esta é a Terra? Kangol, ansioso para entender sua nova situação, chama a janela do sistema para verificar o estado de seu corpo. Surpreso, percebe que a maioria de seus poderes foi selada. Antes que possa refletir, um som atrás dele o alerta. Ao se virar, encontra um grupo de goblins. A terra que eu conheço não tem criaturas assim, ele pensa. Decidido, declara que se livrará de todos com um só ataque. Porém, ao perceber que sua energia demoníaca está mais fraca, ativa a autoridade da lâmina e rapidamente derrota os goblins. Uma janela do sistema surge, notificando que ele subiu para o nível 4. Intrigado, Kangol questiona o que são essas criaturas e o conceito de experiência. Ele se surpreende ao notar que se sente mais forte após subir de nível. Observando os cadáveres dos goblins, decide obter mais informações sobre o lugar. Usando sua autoridade de predação, ele absorve os dados fisiológicos dos goblins, mas nada sobre o mundo ao redor é revelado. Ainda assim, a janela do sistema informa que sua energia demoníaca aumentou em um ponto, o que o deixa inquieto. Como um tipo de energia exclusiva do inferno pode existir aqui? A dúvida o assombra. Talvez esse lugar não seja a Terra. A única coisa que o fez suportar 10.000 anos no inferno foi a esperança de voltar para casa. De repente, um grito corta o silêncio, diferente de qualquer som demoníaco ou monstro. Será um humano? Ele se pergunta, e usa sua autoridade de velocidade para correr em direção ao som. Durante sua corrida, Kangol se lembra das terríveis criaturas que enfrentou no inferno, seres grotescos cobertos de tentáculos e membros extras. Ele súplica, não importa o que seja, só quero que tenha 2 olhos, um nariz e uma boca. E, por favor, sem tentáculos. Chegando ao local, ele encontra um grupo de goblins cercando uma pessoa. Aliviado por ver que ela não possui tentáculos, ele avança e elimina todos os goblins. Estendendo a mão, Kangol ajuda a pessoa, que agradece e se apresenta como Seowa. Kangol, nervoso, mal consegue responder e, impulsivamente, a pede em casamento. Seowa fica atonita, perguntando o que ele está fazendo. Percebendo seu entusiasmo desmedido, ele se desculpa e se apresenta formalmente, perguntando se ela está ferida. Enquanto conversam, Seowa tropeça e deixa cair um celular. Kangol, intrigado, se pergunta se aquilo realmente é um celular. Ele aconselha Seowa a não se esforçar e oferece ajuda com os primeiros socorros. Ao pensar na facilidade com que está se comunicando com ela, Kangol relembra como proibiu o idioma demoníaco no inferno e fez todos os demônios falarem coreano para nunca esquecer a língua da terra. Kangol finalmente se vê falando coreano com um ser humano, e não com um demônio. Após terminar os curativos, ele entrega o celular de Seowa e, ao ver a data no aparelho, percebe que está no ano de 2023. Ele fica perplexo, apenas 5 anos se passaram desde sua descida ao inferno. Embora tenha tentado ajustar o tempo, ainda não compreende como tudo pode ter mudado tão pouco. Kangol, intrigado, se pergunta se monstros sempre existiram na Terra ou se começaram a surgir nos últimos 5 anos. Ele pergunta a Seowa por que ela está em um lugar tão perigoso. Ela responde que despertou como jogadora recentemente. Apesar de ser nível 6, decidiu caçar sozinha em um portal de rank e confuso. Kangol tenta entender o que significa ser uma jogadora e pergunta sobre o nível dela. Quando Seowa, corada, o convida para sair do portal, ele pergunta se ela está bem para caminhar com ferimento. Seowa insiste que está tudo bem, mas Kangol decide acompanhá-la até a entrada. Ele pensa que, após 10.000 anos, essa é sua primeira conversa com uma humana sem causar suspeitas. A cena corta, e Kangol e Seowa estão diante de um portal. Ele, emocionado, comemora internamente o fato de estar cercado de humanos sem nenhum tentáculo à vista. Seowa, agradecida, o convida para comer em sua casa como forma de retribuição, mas antes que ele aceite, 2 guardas se aproximam, pedindo a identificação de jogador.
Sem saber do que se trata, Kangol decide usar a autoridade dos cegos, habilidade de Dantalion que manipula a visão de seus alvos. Os guardas ficam convencidos e deixam os dois passarem. Ao chegar à casa de Seowa, Kangol se sente ainda mais feliz, não só por estar na Terra, mas por estar especificamente na casa dela. Seowa chama por sua mãe, que reage com alegria e alívio ao ver a filha em segurança. A mãe de Seowa agradece a Kangol por sua ajuda e o convida para entrar, prometendo preparar uma refeição especial. Kangol se sente um pouco desapontado por não estar sozinho com Seowa, mas lembra-se das condições sombrias do inferno e aprecia ainda mais aquele ambiente acolhedor. Enquanto Seowa e sua mãe estão na cozinha, Kangol observa o celular dela e percebe que precisa reunir informações sobre o que aconteceu na Terra em sua ausência. Ele pede o celular emprestado a Seowa, e ela o entrega, dizendo que ele pode se aconchegar enquanto usa o aparelho. Com o celular em mãos, Kangol finalmente sente que está pronto para descobrir o que o espera neste novo mundo. De volta à Terra após 10.000 anos, Kangol está maravilhado, mas sabe que é hora de se atualizar. Ele verifica as notícias de 2018, ano em que foi enviado ao inferno. Em 22 de fevereiro, o dia da calamidade, portais começaram a aparecer, trazendo monstros desconhecidos e causando devastação. Naquele dia, Kangol também foi tragado para o inferno e agora se pergunta se foi sugado por um desses portais. Antes de aprofundar seus pensamentos, Seowa o chama para a refeição. Kangol, emocionado, se senta para comer um ensopado de kimchi e é dominado por uma felicidade nostálgica. Após 10.000 anos, repletos de refeições horríveis de carne demoníaca, esse sabor familiar e delicioso faz Kangol chorar de alegria. Seowa e sua mãe o olham, confusas, enquanto ele agradece à jovem com sinceridade, dizendo que a comida estava deliciosa. Seowa, surpresa, diz que quem deveria agradecer é ela. Quando pergunta se estava realmente bom, Kangol, emocionado, pede para comer mais. Ela traz uma panela cheia de sopa, e Kangol continua a aproveitar sua refeição, feliz por finalmente estar em casa. De repente, um homem chamado Antaeon invade a casa, gritando para Seowa e exigindo que ela saia imediatamente. Ele a repreende por entrar no portal sozinha. Seowa, irritada, manda Taeon embora, afirmando que agora é uma jogadora e não precisa dele para protegê-la. Taeon ri com desprezo, duvidando de sua habilidade como jogadora. Ele então soca a parede, fazendo um buraco enorme, enquanto Seowa recua, assustada. Ao ver a mãe de Seowa aterrorizada, Kangol percebe que Taeon representa uma ameaça séria. A tensão entre Seowa e Taeon aumenta quando ele, abusivo e ameaçador, começa a falar sobre o pai dela, que já morreu, e sobre a mãe, que mal consegue sustentar a família. Seowa, irritada, manda Taeon calar a boca, acusando de ser a causa de todos os seus problemas. Em resposta, ele agarra Seowa, ordenando que ela siga as ordens da guilda Andras. Seowa resiste, gritando para ele soltá-la e recusando-se a entrar para a guilda. Enfurecido, Taeon a agride, acertando seu rosto e a derrubando. As palavras frias de Taeon e seu desprezo por Seowa e sua mãe despertam o olhar ameaçador de Kangol. Enquanto Seowa chora ao lado da mãe, Taeon a ridiculariza, desprezando sua coragem. Ele finalmente percebe Kangol ali, sentado à mesa e comendo calmamente sua sopa de kimchi. Frustrado com a falta de reação de Kangol, Taeon chuta a mesa, derrubando a sopa. Kangol, ajoelhado no chão, observa a sopa caída, a tristeza e a raiva misturando-se em seu olhar. Ao ver Kangol assim, Taeon o chama de mendigo e o manda se levantar. Kangol então levanta a cabeça e o encara, ameaçador, dizendo que Taeon se atreveu a derrubar sua preciosa sopa de kimchi. Intrigado, Taeon pensa que Kangol possui algo demoníaco em sua essência, provocando, envolve seus punhos com fogo azul. Ele parte para o ataque, mas Seowa interfere, lançando um objeto em Taeon para dar uma chance a Kangol de escapar. Mas Kangol não recua. Ele avança com a habilidade da lâmina, surpreendendo a todos. Taeon tenta acertá-lo, mas Kangol desvia com velocidade e astúcia, demonstrando habilidades que deixam Taeon atônito. Com uma finta rápida, Kangol acerta um poderoso chute no estômago de Taeon, que se contorce com o gol. Enquanto Taeon ainda tenta entender o que acabou de acontecer, Kangol se prepara para o próximo movimento, determinado a proteger Seowa e sua mãe, e a vingar sua preciosa sopa de kimchi. Enfurecido, Taeon tenta mais uma vez atacar Kangol, mas este desvia habilmente, acertando-o com um chute que faz seu nariz começar a sangrar. Furioso, Taeon avança e agarra a perna de Kangol, mas é surpreendido por um outro chute, desta vez direto em seu rosto. Kangol, com movimentos rápidos e certeiros, esquiva dos ataques de Taeon e acerta um soco nas costelas dele, derrubando-o de joelhos. Confuso e amedrontado,
Taeyun se pergunta quem é essa pessoa com tanta força. Sem dar tempo para Taeyun recuperar o fôlego, Kangol pisa em sua cabeça, pressionando-o contra o chão. Taeyun resiste e afirma que não acabou ainda, mas Kangol corta sua tentativa de levantar com um golpe da lâmina no braço, e o manda parar de fazer drama, afirmando que tudo isso é por ele ter derrubado sua sopa de quinte. Intrigado e sem entender, Taeyun pergunta por que Kangol está fazendo isso por uma simples sopa. Kangol, tomado pela fúria, segura o cabelo de Taeyun e com uma voz ameaçadora, pergunta se ele ousa chamar uma sopa de quinte de simples. Ele força a cabeça de Taeyun contra o chão e, como uma punição, ordena que Taeyun grite a plenos pulmões, repetindo as palavras de Kangol. 1. Sopa de quinte. E 2. Uma comida sagrada. Taeyun, humilhado e confuso, repete aos gritos que quinte é uma comida sagrada. Porém, Kangol não está satisfeito e exige que ele grite ainda mais alto, como se estivesse orando fervorosamente. A expressão demoníaca de Kangol intensifica-se enquanto ele obriga Taeyun a bradar ainda mais forte. Assustada e perplexa, Seowa observa a cena, vendo Taeyun aos gritos, rendido e dominado. Finalmente, Kangol recua e retira sua lâmina, olhando para Taeyun com um olhar assassino. Ele decreta que Taeyun nunca mais deve menosprezar uma sopa de quinte em sua vida. Humilhado e derrotado, Taeyun observa com terror e incredulidade, chamando Kangol de psicopata enquanto tenta entender o que acabou de acontecer.